Oi, oi, gente, tudo bem? Gente, vocês estão sabendo usar os doshas no dia a dia de vocês, na prática? Eu tô perguntando isso porque eu fiz recentemente, acabei de fazer, alguns vídeos curtinhos, de 1 minuto no máximo, falando sobre cada dosha separadamente, né? Explicando características, sinal do dosha gravado e etc. Com qual intenção? Na intenção de que você consiga usar isso no seu dia a dia, de que você consiga perceber cada dosha para pacificá-lo quando ele estiver aí agravado, se for o caso, né? E aí, hoje eu quero mostrar alguns exemplos práticos disso, para que você comece a relacionar para usar no seu dia a dia. Porque, gente, se não for um conteúdo que eu consigo usar, aí perde valor, né? Não é isso que a gente quer. Então, vou só contextualizar aqui um pouquinho. Por que doshas, né? Dosha é um conceito que vem do Ayurveda. E o Ayurveda é esse conhecimento aí milenar, ancestral, sobre como se viver, sobre saúde. Então, a gente parte do princípio, né? O estudo do Ayurveda parte do princípio que todo mundo quer ter uma vida longa e saudável para gerar as riquezas que quer, para aproveitar a vida, para fazer aquilo que veio fazer, né? Que é o seu Dharma, seguir aquelas ações que precisam ser executadas no dia a dia. Então, não é para você ficar se preocupando com saúde, né? É para você, de fato, viver a sua vida. Só que para isso, a saúde faz parte, porque ninguém consegue fazer nada dessas coisas, muito menos sem saúde, né? Então, esse é o princípio do Ayurveda, para que o Ayurveda serve. E a gente considera também dentro do Ayurveda, existe o conceito de que a gente é formado pelos 5 elementos. Como isso? Por exemplo, tudo que dá estrutura é terra, né? Então, no nosso corpo a gente tem ossos que estão relacionados a isso. A nossa estrutura muscular também se relaciona a isso, que tem a ver muito com kapha dosha, que é terra e água, né? Representa esses dois elementos. Tem o elemento fogo, também muito fácil de relacionar com a digestão. Então, a gente tem o nosso Agni, que é o nosso fogo digestivo, né? Que tem a ver com o dosha Pitta, que é fogo e água também, levemente aí untuoso, né? E a gente também tem o dosha Vata, que tem a ver com a éter e ar, né? Que a gente tem muito no nosso corpo, no nosso pulmão, nos espaços que existem no nosso corpo, é Vata dosha. Então, o espaço ali que existe no estômago, no intestino, no pulmão, o próprio ar que está dentro do nosso sangue, fazendo esse transporte, as trocas gasosas, tudo isso é Vata dosha. E Vata dosha também tem a ver com movimento. Então, nesse raciocínio, nesse modo de pensar do Ayurveda, conhecendo cada dosha, eu consigo perceber quando ele está agravado, quando ele está baixo, ou qual que é mais forte no meu corpo, por exemplo. E aí eu vou vivendo, vou tomando ações e faço escolhas no meu dia a dia que vão promover bem-estar, seja diminuindo aquele dosha ou seja aumentando algum outro, né? Esse é o raciocínio todo para contextualizar. E aí, eu vou começar falando de Vata Dosha, que no videozinho curtinho que eu fiz, eu falei um pouquinho de que ele é seco, ele é frio, é áspero, né? São várias características. Seco, frio, áspero, leve, sutil, móvel, né? Tudo isso é característica do Dosha Vata. Mas falando assim, parece um pouco mais difícil de relacionar, né, com o dia a dia. Mas, por exemplo, uma pele seca, cabelo seco, é vata, porque vata é seco, né? Ele é o único dos doshas que é seco, né? Dos três. Depois eu vou falar mais dos outros, mas só para ir facilitando aqui a compreensão. Então, por exemplo, eu tenho bastante vata dosha e pitta dosha. Então, eu sempre tive cabelo seco e pele seca. E eu nunca soube lidar, eu nunca pensei que as minhas escolhas, até alimentares, iam influenciar. É claro que, depois de um tempão, trabalhando na área da saúde, como profissional da saúde, é nítido que tudo que a gente ingere vai ter um reflexo no nosso corpo e na nossa saúde, mas cabelo, unha e pele, tem até os suplementos específicos, né, para ter um cabelo forte, etc. Mas não tem muito o que fazer quando seu cabelo é seco. Claro que a alimentação ajuda muito, tem aí algumas práticas externas que você vai precisar fazer. Mas se isso acontecer, você já sabe que tem que lidar com vata dosha, por exemplo. Articulação seca também é vata dosha.
Tanto que eu já tive casos de vata agravado que causa dor na articulação, para vocês terem uma ideia de como isso é uma ligação super direta. Então, articulação seca também é vata dosha. E as pessoas que estão com vata agravado ou têm um vata mais forte são pessoas que não param. Sabe aquela pessoa que está o tempo todo muito ativa, super ativa, que não consegue parar e relaxar? Aliás, muitas têm até dificuldade com relaxamento, né? Isso é uma pessoa que está com vata dosha alto, seja na constituição dela ou seja ali momentaneamente. Quem aí nunca percebeu um excesso de atividade, principalmente mental, também tem a ver com vata? Não principalmente, né? As duas coisas, tanto física quanto mental, tem a ver com vata dosha aí. Mas tem essa característica. Enquanto, em contrapartida, tem pessoas que têm mais kapha dosha na sua estrutura, que são pessoas mais letárgicas, mais lentas, mais devagar, né? Isso tem mais a ver com kapha dosha. Quando a pessoa está aceleradaça, tem a ver com vata, né? De não parar um minuto. Tem um pouco a ver com pita também. O pita dá um pouco desse gás, assim. Mas o vata tem isso de muito movimento, porque uma das características é móvel, né? O vata é leve. Então, pessoas com bastante dosha vata tendem a perder peso e massa muscular. Tanto que quando a gente vai caminhando para uma idade mais avançada, a gente vai saindo de kapha, que a gente tem ali no início da vida, na infância, na adolescência, formação de tecido, formação de estrutura, tudo isso é kapha, né? Depois a gente passa pela fase adulta, que é ali, vamos dizer, dos 20 aos 60 anos, né? Arredondando aí, que é quando a gente está numa fase mais pita da vida, uma fase de mais ação, de pensar, de trabalhar, disso tudo, né? E depois a gente vai caminhando para uma fase vata. Só que não é assim, né? Por exemplo, a partir dos 60 anos é uma idade vata. Não é que 59 ali no último mês ainda é pita, passou para 60 é vata, do dia para a noite. Não, isso vai se transformando, né? É aos poucos. Tanto que a partir dos 30 anos a gente começa a perder massa muscular, a massa magra, e precisa de reserva. É um processo natural aí do nosso processo de envelhecimento, né? Mas tem a ver com esse acréscimo de vata dosha ao longo da vida, né? E aí precisa fazer reserva disso. Inclusive tem um vídeo no YouTube um pouco mais longo só falando sobre saúde muscular, que tem o óbvio que a gente já sabe, né, da questão da estrutura, etc. Mas também tem uma questão aí que tem a ver com as minhas emoções, com a forma que eu me sinto, com essa fraqueza aí no nível mais profundo. Então, não percam, esse vídeo tá bem interessante. Mas aí, voltando a falar de vata dosha, né? As pessoas que já têm, eu, por exemplo, já tenho uma constituição com bastante vata, eu tive que me preocupar ainda mais com essa perda muscular que é natural a partir dos 30 anos. Então, eu comecei a fazer musculação, por exemplo. Isso foi até recomendação de 3 ortopedistas, gente, amigos próximos, não foi consulta ou pessoas próximas, né? Que me falaram, cara, você tem que começar a pensar nisso, porque você precisa ter força para carregar os seus músculos, etc. Senão você vai perdendo isso e pode ter aí um avanço da idade com menos qualidade de vida mesmo, sofrendo para sentar, para levantar, para pegar um negócio, para brincar com as crianças, né? Então, foi aí que eu comecei a priorizar isso também, né? Porque Vata Dosha tem essa característica de leveza, né? As pessoas pequenas, magrinhas, né? Mais mignons, assim, tem a ver com Vata, né? Enquanto as pessoas mais robustas, mais estruturadas, com uma musculatura maior, mais massa mesmo, tem mais a ver com Kapha, né? E aí eu oriento as minhas ações, porque eu sei que eu vou perder massa muscular buscando essa reserva, né? Então eu busco atividades e alimentos que vão favorecer kapha dosha em mim, já que isso é importante como eu tenho bastante vata. Esse é um exemplo aí para vocês terem uma ideia de como aplicar isso no dia a dia de vocês, que é o foco desse vídeo. Além disso, pessoas que têm bastante vata ou estão com vata agravado vão sentir mãos, pés, extremidades mais frias e baixa tolerância ao frio. Então, sabe aquelas pessoas que não suportam frio? Tem bastante vata dosha aí. Me identifico. Então, tem essa característica também. Então, são pessoas que vão buscar estarem mais aquecidas. Mesmo no verão, é aquela pessoa que tem que estar muito, muito sol, muito calor para ela conseguir entrar numa água gelada, numa piscina, por exemplo, de forma confortável.
né? Não que não vá aproveitar, não é isso, mas que tem essa maior dificuldade, vamos dizer assim. Enquanto Pita tem baixa tolerância ao calor, é o oposto, né? Não é frio, porque Pita tem a característica quente. Então, esses exemplos que eu estou dando é para vocês começarem a identificar mais de um, mais de outro, e quais as ações que favorecem um, diminuem outro aí no dia a dia de vocês, né? E também, falando aí de Ayurveda, a gente dá uma relevância muito grande para as estações do ano também. Então, por exemplo, outono e inverno são estações que eu tenho frio e secura, né? Então, são estações mais vata dosha. Como eu falei, é gradativo, né? No outono isso começa e vai se acentuando no inverno. No inverno também tem o frio de Kapha. Mas, enfim, então, quando eu tô nessas estações, eu vou sentir a minha pele mais seca, talvez o meu cabelo mais seco, onde eu tenho, às vezes, dificuldade respiratória, uma crise de asma, por exemplo, porque vata dosha tem a ver com ar e éter. Então, para essas épocas, por exemplo, eu vou fazer uma oleação, né? Vou fazer uma massagem ali com olhinho morno e um óleo de gergelim, que a gente também conversou recentemente. No verão já não é mais interessante, porque não é tão interessante, né? Tudo depende da sua necessidade e do quanto esse vata está gravado. Mas, por exemplo, o verão é uma estação mais pita. Se eu jogar óleo no fogo, o que acontece? Sobe ainda mais esse fogo, esse pita. Então, a oleação ela é muito melhor aproveitada ali outono e inverno do que, de repente, no verão. Né? Falando de forma geral, porque tudo isso vai depender de você e da sua constituição, de como você tá, né? Eu, como tenho bastante vata, eu faço oleação esporádica com menor frequência no verão, mas faço. E às vezes eu uso um óleo um pouco mais leve, ao invés de gergelim, óleo de coco, por exemplo, no meu caso, que funciona super bem para mim. Então, são aí alguns exemplos para vocês pensarem. Que mais que é bom para vata dosha? Bom, semelhante, aumenta semelhante. Então, o que é interessante? Coisas mais morninhas, mais quentinhas e úmidas. Então, comida muito seca não é interessante para vata dosha. Então, já pensou? Eu estou o dia inteiro, cabeça a mil, não parei, não consegui sentar 5 minutos ali para relaxar, nem para sentir como está a minha respiração. Vou comer ainda, sei lá, farofinha ali rapidinha que eu fiz na minha casa de jantar. Meu vata vai às alturas, gente. Cuscuz, que também é seco, né? Não o cuscuz paulista, mas enfim, cuscuz. Comida muito seca, frituras da air fryer. Air fryer, veja bem, estou fritando no ar. Dá uma ressecada também. Então, se eu comer coisa muito seca, meu vata vai nas alturas. Se eu ainda tomar um negócio gelado, aumento ainda mais esse vata. Então, o que eu vou fazer? Eu vou evitar essas coisas quando eu percebo que o meu vata está aumentado. Existem algumas substâncias, algumas plantas medicinais que ajudam também a reduzir vata, né? Que pode afetar até a qualidade do meu sono. Sabe quando a gente está muito agitado, que até o sono é agitado, eu não tenho a sensação de descanso? Às vezes é o vata que aumentou também. Então, um leitinho morno, uma pitadinha de noz moscada ali antes de dormir, pode me ajudar. Sem contar com álcool cura, que a gente vem falando sempre, que são os exercícios respiratórios, né? Para dar essa acalmada, né, no corpo mesmo. A respiração, quando eu consigo controlar, é capaz de me tirar de crise de ansiedade. Então, ela é capaz de baixar o ritmo do corpo. Então, se eu consigo, quando eu percebo, né, essa agitação intensa, puxar o ar contando até 5, soltar contando até 5, depois aumentar, puxar o ar contando até 6, soltar contando até 6, meu corpo vai desacelerando, né? Vai tendo aí uma conversa do meu sistema nervoso simpático parasimpático, e aí eu consigo ir relaxando, né? Então, falando de vata dosha no dia a dia, é um pouco disso, mas podem ter outras situações, tá? Se através daquele vídeo curtinho vocês tiverem dúvida se é uma situação mais vata ou não, vai escrevendo para mim que eu vou respondendo e vai ser muito legal falar mais sobre isso também, né? Agora vamos falar um pouquinho de Pitta Dosha. Pitta Dosha, ele é quente, untuoso, né? Também é penetrante, tudo isso é Pitta Dosha. O que mais que é Pitta Dosha? Penetrante, picante, quente, tô esquecendo coisa, levemente oleoso, é fluido, também tem a ver com Pitta Dosha, né? Essa fluidez, essa untuosidade. É um cheiro desagradável, também tem um pouco a ver com Pitta. Um pouco não, né? Tem a ver. Mas como que eu percebo Pitta Dosha no meu dia a dia?
Uma das coisas tem essa baixa tolerância ao calor, como eu falei, pessoas com bastante pita vão sentir bastante calor e baixa tolerância a ele. Por quê? Porque dentro já é muito quente, quando fora também está quente, fica ruim, né? Tanto que ficar muito tempo embaixo do sol aumenta a pita doxa, ficar num lugar como cozinha muito quente aumenta a pita doxa. Azia, queimação estomacal, gastrite, pita doxa, aumentado, né, agravado. Irritação de pele, que eu tô, inclusive, esses dias, pita doxa aí aumentado. Sinais inflamatórios, tendinite, bursite, pita doxa, né, nos lugares específicos aí, de cada uma dessas inflamações que eu citei. Sabem as pessoas que também têm um poder digestivo, assim, que comem de um tudo e digere, assim, na maior facilidade, daqui a pouco já tá com fome? Me identifico também. Isso é bastante pita doxa, que pode até levar a casos de hipoglicemia. Então, observe aí pita doxa em você, prestando atenção nesses casos. Pessoa que fica mal-humorada com fome, sabe? Tem a ver com pita também. Também me identifico. E pita tem uma característica de uma mente muito brilhante, muito perspicaz, assim, pessoas que gostam bastante de estudar, que se dedicam a isso, que têm as respostas certas, assim, com facilidade. Isso também é pita doxa, né? Deixa eu ver o que mais. Colite urticária, né, na pele, também é sinal de pita doxa, psoríase. E como eu falei, no verão, a gente tem uma estação pita, porque é uma estação mais quente, né? Tem ali as suas chuvas com uma leve untuosidade, dependendo, né, do clima, porque o clima tá difícil fazer relação com o clima que a gente está tendo, né? Ultimamente tá uma loucura, mas no verão predomina, sem dúvida, a pita doxa. Então, nessa estação de verão, eu vou evitar comida picante, que tem mais a ver com característica de pita, né? Eu vou preferir o quê? Vegetais frescos, calmantes, como pepino, melancia. Tudo isso é mais calmante, é mais interessante para pita doxa, né? Do que pimenta, muita pimenta, que já é picante, né? Um clima picante. Se eu tenho muito pita doxa, azia, queimação, gastrite na certa, né? Então, eu tenho que pensar um pouco mais nisso. Que mais? Além de diminuir a pimenta, né? Bebidas refrescantes também são bem-vindas no verão, que é a estação de pita, né? É a hora dessas bebidas, né? Geladas, eu não diria, por uma outra questão que eu falo mais para frente, para não misturar aqui os assuntos e não ficar difícil de assimilar. Mas não acho tão interessante o gelado, né? Mas refrescante, sem dúvidas, bebidas refrescantes, alimentos refrescantes, né? Também. Que mais com pita doxa? Coisas calmantes e anti-inflamatórias são interessantes. Eu gosto muito de usar cúrcuma, enfim, em tudo, gente, adoro. Às vezes até na pele. E babosa, principalmente na pele, aloe vera, né? É anti-pita, assim, maravilhoso. E eu gosto muito. Aqui no Brasil, a babosa para uso interno, ela não é permitida pela Anvisa, por uma questão de segurança, né? Porque ela tem a aluína, que pode ser tóxica, então exigem alguns cuidados aí para que isso aconteça de uma forma segura. Mas é possível. Em outros países, em outros lugares, você encontra isso, suco de babosa, que também é ótimo para pita, para pele, enfim. E anti-inflamatório também, bem bacana. Né? E agora vamos falar um pouquinho de cafa doxa. Cafa, como eu comentei, é mais pesado, tem a ver com estrutura, né? Com resistência. Então, pessoas que são grandes, largas, seja a musculatura, sejam os ossos mesmo, tudo isso tem a ver com cafa doxa, né? Ou a pessoa que fala um pouco mais devagar, gostaria, preciso de mais disso na minha vida, mas enfim. Ou que caminha um pouco mais devagar, tem a ver com cafa doxa. Mas não é só a fala ou o caminhar que é um pouco mais lento. Às vezes a digestão é mais lenta, o metabolismo é mais lento, o apetite também não é dos mais altos, né? Igual o pita, que o apetite é altíssimo, cafa nem sempre. Mas ao mesmo tempo, como tem a ver com essa estrutura, tem maior facilidade de retenção de líquido, por exemplo, né? Ou de obesidade, tem a ver com cafa doxa, pode ter a ver com vata também, mas tem a ver com cafa. Deixa eu ver o que mais, sobrepeso, muita congestão nasal, gripe, hipertensão, tosse, né? Um muco nessa região, assim, tem a ver com cafa doxa.
E às vezes, gente, uma pessoa que tem mais pita, por exemplo, vai comer a mesma coisa que o kapha, mas o kapha pode ter sobrepeso e o pita ou vata, se for pita vata, então pode perder peso, assim. Então é uma coisa para a gente olhar e procurar os doshas na gente mesmo, como a mesma pessoa no mesmo ambiente vai se comportar diferente, ou vai afetar a saúde de maneira diferente, né? Isso é muito interessante de falar. E quando a gente sente aquela letargia, sabe, a pessoa que é letárgica, é mais lenta, às vezes precisa de um cafezinho para pegar no tranco, isso tem tudo a ver com kapha dosha. E, por exemplo, o café é ótimo para quem é kapha dosha, por exemplo, ali de manhã, né? Não antes de dormir, não. Né? Porque ele é estimulante, ele pode afetar a fase mais profunda do sono. Mas para vata dosha, uma pessoa que já não para tomar um café, você vai subir ainda mais o vata. Então, veja bem, para algumas pessoas café é maravilhoso, para outras nem tanto. Ou vai ter o momento certo ali. Ou pode colocar um cardamomo no café, cardamomo tá caro, né? Mas vamos falar, colocar uma cevada, que aí dá uma diluída, ainda ganha magnésio, por exemplo. Então, tem estratégias aí entre uma coisa e outra, né? As escolhas. E como eu falei das estações do ano, no inverno eu tenho mais kapha dosha. Então, já é uma estação fria. Vou ficar tomando coisa fria? Não, gente, não. É um negócio mais quentinho. Chás, como tem vata e tem kapha, é ótimo no inverno, por exemplo, né? Que mais que pode ser interessante? Kapha tem uma questão de oleosidade, às vezes na pele também, não só a retenção de líquido. E pita também. Pita levemente oleoso, kapha mais oleoso ainda, né? Então, algumas questões, acne já tem mais a ver com pita, porque tem uma inflamação também ali, né? Mas uma pele mais oleosa tem uma característica, um couro cabeludo, às vezes, é uma característica kapha. Às vezes, ao invés de usar uma massagem com óleo, como eu falei, às vezes é uma massagem com pozinho mesmo ali, porque a própria oleosidade da pele já contribui com o movimento. Para vocês verem, né? Para tentar ilustrar aqui o quanto muda de uma pessoa para outra, dependendo dos doshas. E, gente, os doshas não são só as minhas características pessoais, mas também o que está acontecendo comigo no momento. Então, pode ser um dosha gravado naquele momento, seja pela estação do ano, pelo ambiente que eu estou, pelo lugar onde eu moro, tudo isso influencia, né? E, eu vou me mudar? Se você puder, ótimo. Mas e se não puder? Então, vamos contar com essas estratégias, né, que existem no Ayurveda para contornar tudo isso, para que eu consiga manejar melhor esses doshas no meu dia a dia. Então, falando de kapha dosha, acho que eu não falei das características, né? Mas é pesado, é untuoso, né? Tem oleosidade, é lento, viscoso, tudo isso tem a ver com kapha. Até as nossas secreções, gente. Um dos hábitos que eu mais gosto do Ayurveda é de raspar a língua, né? De manhã. Primeira coisa, antes mesmo de escovar o dente, eu gosto de raspar e observar. A coloração desse muco mais esbranquiçado tem a ver com kapha, mais amarelado, pita, mais amarronzado, vata. Né? Isso tem a ver também com a coloração das minhas fezes, isso tem a ver com a urina. Então, muita coisa a gente consegue perceber. Uma urina muito transparente, quase límpida, é excesso de água. A água tem que kapha, por exemplo. Então, estou tomando muita água. Uma urina muito concentrada é falta de água, de repente. Pode ser uma questão mais vata ali, que é mais seca, né? Então, é o tempo todo tá buscando isso dentro de mim. Para quê? Para compensar, para que eu sinta mais bem-estar. Não precise chegar numa condição extrema de secura ou de irritação ou de inflamação, né, no meu corpo. Tudo isso é para que eu lide cada vez melhor, entendeu, pessoal? É isso que eu queria falar para vocês hoje, assim, dos doshas, para que vocês usem na prática. Esse foi o grande intuito aí desses vídeos curtinhos, que quando vocês precisarem é só consultar lá, que a informação tá lá, porque leva tempo, né, até eu assimilar. E aqui eu fui dando alguns exemplos para vocês de como identificar os doshas, né? Eu até falando aqui, lembrei da coloração, que pita tem a ver com avermelhado também, a pele mais vermelha, ou até ruivos, né? Tem a ver com pita dosha também, tem uma característica aí de uma certa oleosidade também, enfim, é uma sensibilidade, né, ao calor, ao sol e etc. Então, os doshas estão em tudo. Isso aqui que eu estou explicando é só forma geral, né, de começar a associar tudo isso aí em vocês. Mas como eu falei,
surgiu uma dúvida, isso aqui pode ser sinal de quê? Pode ser sinal do quê? A gente já toma uma ação. E a ação pode ser simples, desde uma respiração, uma escolha de uma comida mais quentinha, mais seca, mais fria, o que é melhor para mim agora? Né? E não só ir no embalo assim, do que tem ou do que a gente está acostumado, né? Porque, gente, quando a gente tem ali 20 e poucos anos, a gente está ali no nosso auge da saúde, a gente faz de tudo e não sente nada. Mas a gente paga um preço, viu? Com o tempo, a conta chega. Então, é melhor a gente aliviar essa continha aí, né? Tanto para eu sentir mais bem-estar agora, quanto gerar uma vida de bem-estar, onde eu consiga ter saúde todos os dias. Sem ficar cada dia com uma queixa. Um dia é sono, um dia a digestão que não tá boa, outro dia é uma dorzinha, outro dia não sei o quê. Não, gente, não precisa disso. Viver é saúde, é harmonia, é eu estar bem, né? Mental, emocional e fisicamente. Aqui eu dei vários exemplos físicos, né? Mas tem a questão das emoções também relacionadas aos doshas, tá lá nos vídeos curtinhos também, falando das emoções associadas, né? Só para dar um exemplo aqui, para não passar em branco, né? Kapha está mais associado aos sentimentos de compaixão, de amor e também de apego, por exemplo. Pitta tem a ver com irritação também, né? Aquela explosividade. Tem a ver com Pitta, né? Tudo a ver aí com fogo. E Vata, às vezes medo é um negócio, ansiedade, tudo isso tem bastante a ver com Vata, né? Raiva é mais Pitta, por exemplo. Então, os doshas influenciam nisso também. E aí é uma via de mão dupla. Eu posso ter ações que pacificam esses doshas também para atuar no nível emocional, porque está tudo ligado. Não adianta eu pensar que se eu tomar um cafezinho ali, se eu sou uma pessoa mais vata, como eu comentei, já estou agitada, num dia agitado, que eu não posso aumentar a ansiedade dentro de mim. Posso. O que é mais interessante? Um chazinho mais calmante, um chazinho de jasmim. Vou fazer um especial jasmim aqui para vocês. É um chazinho de camomila, de repente, um chazinho de alcaçuz, uma coisa assim, pode me ajudar. Inclusive tem os sabores também envolvidos nos doshas, que eu falei no vídeo, mais salgado, azedo e doce reduz vata, aumenta kapha, por exemplo. Tikta Ushna Kashaya, que é o amargo, quente e adstringente, reduzem kapha, aumentam vata. Kashaya Tikta Madura, que é o doce, o amargo e o adstringente, são bons para pita. Já o picante, o quente, não, o doce também é bom para pita, né? Picante, quente e o salgado aumentam pita. Então, vão aumentar aí o dosha pita. Então, tudo que eu escolho comer, né? Se eu já tenho uma digestão lá em cima, tem muito azedo, muito limão, muito sal, vai subir ainda mais meu poder digestivo. Aí é onde eu posso causar, por exemplo, uma gastrite ou uma azia. Os sabores têm a ver com isso também. Tá lá no vídeo curtinho, mas se vocês tiverem mais dúvidas, vamos falando disso aí cada vez mais com o tempo, tá bom? Mas tudo no Ayurveda está conectado. Todas as escolhas que eu faço vão ter um impacto. E é isso que eu queria trazer aqui para vocês. Porque do mesmo jeito que isso pode ser negativo, isso também pode ser positivo. E estamos aqui para favorecer tudo que faz bem para a nossa saúde, criar uma vida de mais saúde. Já que a gente não tem nem sempre, né, escolhas de poder trocar de ambiente, trocar tudo ao nosso redor, né, que o ambiente influencia pra caramba, eu posso fazer melhores escolhas, ou planejar um pouquinho melhor e ir contornando aquilo que hoje não me faz, de repente, tão bem. E às vezes eu nem achava, né, nem percebia isso, nem percebia que eu estava no ambiente que super me causa ansiedade, gerando mais ansiedade ainda, né? Por exemplo, se eu sofro muito vata, estou sofrendo de ansiedade, vou comer só uma saladinha de jantar? Não, gente, além de fria, não vai ser legal. Bom, um negocinho mais pesadinho, né? Um mingauzinho de aveia, moninho, excelente, entendeu? Essas pequenas trocas aí que a gente vai fazendo, tá bom? Gente, eu tenho muita coisa para compartilhar com vocês sobre isso. E aos poucos eu vou trazendo cada vez mais. E espero muito que vocês gostem, que seja útil, que vocês consigam aplicar na vida de vocês e da família de vocês, né? Principalmente as escolhas alimentares, de hábito, quem está ao nosso redor acaba sendo levado junto, né? Então, quando a gente faz boas escolhas, a gente influencia todo mundo ao nosso redor.
Então, gostaria muito que isso fosse útil. Encaminha para essas pessoas também, para elas entenderem, né? Por que você está escolhendo coisas diferentes, provando coisas novas. Vai ser legal dividir e ter esse apoio, né? E conta aqui também nos comentários, porque outras pessoas que tiverem com essas iniciativas vão conversando e vão trocando, e a gente vai construindo ali uma comunidade de pessoas fazendo as mesmas coisas, vendo que funciona mais, vendo que foi super legal que alguém fez. Vamos seguir aí nessa troca, tá bom? Me conta aqui também se você gostou ou não, o que você queria saber mais, que vai ser bacana saber, tá? Um beijo enorme, continue aqui nas nossas redes e até mais. Tchau, tchau, gente!